Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira TV por internet no Brasil, e que também conta com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. O programa de hoje é bem legal, a gente vai entrevistar o PH Gomes, ele que é presidente da agência White. Tem um breve currículo gostoso, o Paulo Henrique Gomes, ele conhecido então como PH Gomes, é presidente da White, agência com 9 anos no mercado, iniciou a carreira dele em 94, como redator da OGV, onde permaneceu por 10 anos. Né? E a OGV, baita grupo, né? Participa lá do grupo WPP, um monstro de companhia. Desde então atuou como diretor de criação, com passagens pela própria White, Euro, Léo Bonet, entre outros. A trajetória dele é maravilhosa, trabalhou com os maiores clientes do Brasil. Então, bem-vindo aqui ao programa Ed News na TV. Eu queria que você comentasse um pouco, como é que você começou na tua carreira? Qual que foi o teu start? Foi sem querer. Primeiro, olá, tudo bem? Foi sem querer. Sem querer é bom. Fazia engenharia, não sabia o que queria fazer da vida. Meu pai era engenheiro, eu falei, cara, vou nessa aqui. Só que dos meus amigos, todos foram para humanas, eu fui o único que caiu para exatas. E depois de um tempo eu constatei que eu estava errado, eu fazia estágio, comecei a namorar uma amiga de um amigo que fazia publicidade, e aí eu ganhava R$100 no estágio, ela ganhava 1.000, que ela já estava trabalhando. Eu falei, cara, isso está injusto. Tem alguma coisa não fecha. Tem alguma coisa errada, e estou estudando muito mais que os caras, né? E aí foi isso, um belo dia saí do estágio de engenharia e caí dentro de uma agência de propaganda. Pô, que ótimo. Bom. Graças a Maria do Carmo Cosma. Ah, Cacá, minha amiga. Ô, Cacá, um beijão pra você. Adoro a Cacá. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela e com o filho dela. O filho dela foi o Rodrigo. Rodrigo Cosma foi nosso executivo lá na Dynit, que eu estava te comentando antes, nossa empresa de consultoria de mídia e desenvolvimento. E o Rodrigo permaneceu um bom tempo lá conosco. Ele está na OGV agora, né? Está na OGV, OGV. Diretor de atendimento e tal. Que bom. A Cacá, foi ela que me jogou para dentro da agência. Você quer um estágio? Quero na criação, vai. Aí daí para frente veio. Pô, que bom saber. Como é que você vê o mercado publicitário brasileiro? Nós desenvolvemos muito, né? Crescemos bastante, muito apoiado pela estrutura sólida de mídia do Brasil, né? E como que você vê esse nosso avanço, essa estrutura dessa indústria? Eu acho que a estrutura no Brasil, como você falou, por uma série de fatores, a gente tem uma indústria muito bem... Tá bem estruturada, né? Porque a gente tem toda a questão da Globo, você tem um canal com abrangência. O Brasil ele é um país único, eu acho, assim, e que permitiu ao nosso mercado essa rápida evolução. Entendi. Então, e dentro desse contexto, né, agora vamos focar mais a agência mesmo como negócio, né? Nós estamos vivendo um momento de globalização sem precedentes, né? Se no passado tínhamos só agências nacionais, depois a entrada das agências americanas, notadamente Thomson, McCann, né, Ogilvy, né? E aí depois eles ficaram pequenos perto dos nossos criativos que se tornaram empresários, né? Nizam, Washington, entre outros. Nessa né? fase. Marcelo Serpa. E aí nós estamos vivendo uma outra onda, que é a aquisição dessas grandes agências. Acho que temos hoje praticamente uma única agência, né, grande, que ainda é nacional. As outras todas são multinacionais. Como é que você vê esse dilema de mega blaster, monstruosas agências, e a oportunidade para uma agência mais ágil e mais rápida e de volta nacional? Olha, o modelo que a gente acredita, pelo menos é uma crença, para começar, acho que tem espaço para todo mundo. Sim. Eu fui uma pessoa criada nas multinacionais, assim, então eu sei bem como é que funciona essa estrutura. Agora, se por um lado a multinacional te oferece uma série de benefícios, né, fazer parte de um grande grupo, te dá uma estabilidade, mas por outro você perde muito em agilidade, porque são agências extremamente burocráticas e não por nada, porque elas precisam ter essa burocracia para que a coisa funcione, quando você tem um processo gigante, e elas são mais morosas em responder ao cliente. Então, eu acho que no final das contas vai ter espaço para todo mundo, você vai ter multinacionais, você vai ter agências locais,
e aos poucos os clientes, o mercado vai se entender. Tá? Quem faz o quê, quem faz bem isso, quem faz bem aquilo. Porque normalmente quando a gente fala dessas grandes agências, tem um alinhamento internacional, né? E eu acho que muita agência brasileira perdeu o mercado por causa dessa exigência, né, de algumas companhias de estarem alinhadas, né? Por outro lado, eu acho que nós temos, o Brasil é um país em crescimento, diversas empresas nacionais crescendo, né? Me lembro de uma das agências que cresceu muito, sendo não nesse perfil de grande, foi a Talent, né? Uhum. A Talent teve o Júlio Ribeiro teve essa competência de não ser tão gigante, mas acabou sendo vendida para Publicis, né? Também, agora está no outro estágio, né? Como é que você vê essa oportunidade não só de mais tempo, mas menos hierarquia? Porque essas empresas têm uma hierarquia um pouco exagerada, né? É como eu te falei, assim, para ter uma agência que funcione dentro de um grupo multinacional, você tem que ter uma estrutura que acaba gerando vários níveis hierárquicos dentro da agência e não por nada isso acaba gerando morosidade na resposta. E uma das coisas que eu notei assim, ao longo da minha carreira é que, ainda mais assim, depois do aparecimento da internet, as pessoas, o tempo começou a encurtar. Então o cliente exige uma resposta mais rápido e as agências, as grandes multis não conseguem muitas vezes atender a demanda nesse prazo, né? Tanto é que quando você ganha uma conta de varejo dentro de um grupo, de uma multinacional, a primeira coisa que você faz é montar um grupo só de varejo para conseguir responder naquela velocidade. Com certeza. É quase uma unidade separada para dar essa agilidade no processo. Então acho que assim, você ter uma agência com menos níveis hierárquicos e mais conectada no negócio do cliente é um caminho para as nacionais. Muito legal. Você falou de internet, né? Vamos falar um pouquinho de internet. É uma ferramenta, né, que tem provocado diversas mudanças e situações até críticas, né? A gente percebe um crescimento realmente absurdo. Nos Estados Unidos, o ano passado, a internet passou a TV como um investimento publicitário. Quer dizer, uma coisa muito séria, né? Londres também. Londres também, igual. Verdade. Aconteceu a mesma coisa lá, né? Primeiro, como é que você vê a internet? Se ela é uma ameaça, se ela é uma oportunidade? Se de fato isso também vai acontecer no Brasil? Olha, pra mim, eu sou agência, tá? Se eu fosse veículo... Estaria preocupado? Estaria preocupado. Talvez entrasse, né? Mas eu acho assim, a internet surge assim como uma oportunidade, principalmente a internet ela é mais uma ferramenta para falar com o consumidor. Então, do ponto de vista das agências, quem souber aproveitar essa ferramenta, ela é uma ferramenta poderosíssima. Eu conheço clientes hoje que já estão investindo aqui no Brasil, 50% da verba está na internet. É expressivo. É expressivo e ela se dá muito bem em alguns segmentos, mas tem segmentos que não. Eu também conheço clientes que estão migrando agora. Eu estou trabalhando num prospect que o cliente está migrando da internet e está pedindo uma campanha no offline. Sim. Porque ele precisa se fazer conhecido. É a TV que vai validar a presença dele na internet. Então eu adoro assim, é um mix, é um quebra-cabeça, mas eu defendo que as agências hoje, as agências ditas offline, ou que vieram desse berço, elas são as agências mais capazes de utilizar todo o arsenal de ferramentas e com a inteligência, com a otimização da verba do cliente. Se bem que eu tenho uma questão para a gente discutir, que é o modelo de remuneração, né? Ou seja, a gente se remunera muito por comissão, né? Até por regra do SEMP, né? E quando chega na internet isso não existe, até porque os grandes grupos são internacionais, né? Como o Google, né? Que já fatura no Brasil com o segundo maior veículo, só paga muito, né? Mas Facebook, você acha que a gente consegue cobrar do cliente pelo trabalho? Vai ter que cobrar. Vai ter que cobrar, né? Você tem... É tudo circunstancial, lá fora não existe, lá fora a mídia fica fora das agências. São as mídias é verdade. Então, você tem um birô de mídia lá fora, aqui dentro não temos. Eu particularmente considero os birôs de mídias mais... eu acho que eu não gosto dos monopólios da concentração de poder, então o birô de mídia eu acho um bicho meio estranho. Posso estar errado também. Mas é isso, eu não vejo ameaças e nem
Eu acho que as pessoas vão ter que se adaptar. Se não é... E o cliente vai ter que entender, Sim. e vai ter que acabar remunerando as agências, senão não vai ter o serviço de volta, e é isso. Agora, que a gente pegou exatamente, talvez seja a mais deliciosa fase, talvez seja a pior de todas, como sempre, porque a gente está no olho do furacão. Agora, é interessantíssimo a gente poder viver isso, entendeu? Que nem derrubou o muro de Berlim, eu acho que é o que está acontecendo hoje na propaganda. Com certeza. E eu percebo assim, um desejo grande, inclusive de grandes agências que não lidavam com a internet ou compravam empresas especializadas digitais ou usavam, né? Agora investindo, né, com grande determinação. A gente teve até aqui um dos nossos entrevistados, um grande colega meu de muitos anos, que é o Walter Longo, né? Ele na Grace arvora de pós-digitalização, né? Ele diz, não, já está tudo digitalizado, né? Então, nós estamos num movimento, mesmo sendo grupo da WPP, né? No que, de fato, consagra ainda essas ferramentas. Eu realmente eu não acredito nesse modelo de agência que a gente veio tentando aqui no Brasil. Está todo mundo tentando, na verdade. Sim. Mas existe um modelo aqui que, assim, olha, vamos colocar tudo embaixo do guarda-chuva, né? Você começou com a história lá da comunicação 360 graus, que era Sherry Lazarus, depois veio, aí isso deu um monte de filhote, comunicação total, comunicação integrada, e todo mundo colocou um discurso, e as pessoas entenderam como comunicação total, você comprar um monte de agência, botar para dentro da estrutura de um guarda-chuva e falar que você tinha todas as ferramentas. E, na verdade, elas nem se falavam, como acontece ainda hoje. E muitas vezes também não se pagam, porque o custo de uma agência de internet é muito diferente do custo de uma agência offline. Com certeza. Então, quando você joga a agência de internet para dentro da agência, ela morre. E os bons profissionais de internet estão fora, não estão dentro das agências. Então, o que eu estou defendendo hoje é que a agência tem que deter a inteligência, a estratégia de comunicação e ficar com o que é essencial para você desenvolver esse trabalho. O resto tem que ser terceirizado, que é o modelo que eu estou implantando na agência, que é o modelo de co-work. Notadamente na fase de produção, né? Eu às vezes não entendo uma agência desenvolver um site ou desenvolver um banner, né? Ela tem que dar a ideia à produtora que faça, né? Sempre foi assim, né? Mas tá tudo, é o que eu falei, né? Tá todo mundo tentando. Agora, acaba não se pagando e você acaba prestando um serviço ruim. Porque na hora de tentar fazer a bendita da internet, não, eu tenho a minha estrutura aqui dentro e tal. Programadores, né? Que é uma coisa que é até distante. Não, e equipes integradas, mentira, nunca se falaram, mas o discurso é bom, né? E o cliente já percebeu. Hoje o que está acontecendo com os clientes? Você conversa com eles, cada um tem 5 fornecedores. A vida do cliente virou um inferno, porque ele tem que de manhã, de tarde, de noite conversar com essas pessoas. Ele tem 5 pontos de contato, cada ponto novo ele tem que explicar como é que ele funciona. E o que eu estou me propondo, não, olha, você tem um ponto de contato só e eu administro essa confusão para você, porque afinal de contas sou eu que sou a pessoa que mais entende das suas marcas, ou pelo menos deveria ser eu. Sim, com certeza. E como você vê também, já que a gente entrou na digitalização, mas não vamos ficar muito tempo nela, só para fechar, eu adoro, né? Como é que você vê as redes sociais, né? Ou seja, hoje uma empresa está exposta, né? Ela pode se comunicar, como também pode receber críticas, né? Como é que você vê as redes sociais do ponto de vista do publicitário, que cuida da marca, que cuida da empresa? Olha, as redes sociais são uma realidade, ponto. Então não vamos brigar com o bicho, ele está aí. A verdade é que o consumidor, ele hoje, ele não é mais aquele, ele não é um consumidor que ouve, ele é um consumidor que ouve e responde. Sim. Então, para mim, assim, o princípio de tudo na comunicação hoje é assim, não minta para o seu consumidor. Sem dúvida. Isso para mim talvez assim, se tivesse um mandamento hoje, seria esse. Porque desde que você esteja ali coerente com o que você está falando, com a sua mensagem, com o produto que você está vendendo, você está relativamente blindado. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, quando tinha é engraçado assim, alguém se queixa de alguma coisa que não é factível, o resto da internet moe ele. Defendem a marca. Então, existe um tribunal velado dentro das redes sociais. Sim. Então, quando alguém fala uma bobagem, o resto vai em cima, ela não se prolifera, entendeu? Entendi. Você me lembrou de um velho slogan da Macanelli, como eu trabalhei lá há muitos anos, a centenária Macan, que é a verdade bendita. Né? O slogan da Macan não conhecia, mas... não usa muito, mas a verdade bendita é o slogan da Macan americana, que se usa também no Brasil. De volta na rede social, e aí uma pessoa faz uma crítica à marca.
Você tem como defender isso? Ou você espera que o cliente faça isso? Ou se você já chega a administrar para o cliente o que acontece dentro da fanpage dele ou algo semelhante? Eu tenho alguns casos, mas lhe confesso que assim, ainda eu não tive nenhuma situação de crise. E o que eu percebo é que nem os clientes hoje, a estrutura do cliente é antiga. Sim, com certeza, né? Então, do lado de lá, você não tem uma estrutura capaz de dar essa resposta na velocidade que ela tem que ser dita. Então, você está sempre... depois que pegou fogo na mata, você vem com balde d'água. Aí já era, né? Por isso que a minha tese, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu tenho opinião própria que é feia, mas a minha tese é que a agência tem muito mais habilidade, porque cuida da marca, de acompanhar as redes sociais para o cliente, em nome do cliente, do que o próprio cliente, porque ele pode cometer essa bobagem de não responder uma crítica, que às vezes uma resposta rápida, uma defesa rápida termina com um problema antes que ele suja, né? A gente tem visto muitos exemplos interessantes, né? Outro dia, inclusive, essa menina, eu conheci ela e ela é enfim, trabalha com internet, a minha é uma fera. E aí ela comprou um móvel numa loja X, não convém aqui falar o nome, e o móvel entregaram para ela com defeito. Ela reclamou, não falaram nada, ela ligou, não falaram nada, ela foi no saque, não falaram nada. Ela pegou e montou uma estratégia de internet e moeu a loja na internet, mas moeu. E sozinha, ela não é que ela tem uma empresa, não, sozinha ela montou uma estratégia. O que aconteceu? O presidente foi na casa dela, pediu desculpas, levou uma cadeira, Cara, na mesma sequência ela foi lá e fez assim, por que eu resolvi dar uma segunda chance para a loja tal? Ponto. Legal, mas a gente tem que tomar mesmo esse cuidado, né? De você, às vezes, estar exposto, e a garotada brinca com a marca, cria campanhas falsas, né? Enfim. Vale tudo, né? Vale, realmente é um negócio para... É a beleza da coisa. Beleza da coisa, legal. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de Brasil, né? Nosso país está crescendo bastante, apesar da economia mundial estar nos prejudicando, mas nós temos uma população muito jovem, né? Temos ainda um mercado emergente, né? Dentro desse mercado emergente, nós podemos falar de mais de 40 milhões de classe C, né, que se estruturaram, que vieram de camadas até menores ou que ainda conseguiram, dentro da sua própria camada, melhorar o seu padrão. Como é que você vê essa classe C? Você acha que ela está atendida do ponto de vista de comunicação? Olha, eu na verdade, assim, eu não gosto de dividir muito por classe, eu prefiro gêneros, que eu acho mais divertido. Porque as pessoas falam muito de classe C como se fosse um bicho trancado numa jaulinha. Tem um cara da classe C aqui e ele tal. Não pensa, ele só ganha, né? Quando na verdade... eu prefiro por gênero. Assim, para mim, sim, eu acho que assim, a gente sabe comunicar com essas classes, sabe? É o que você falou, a nossa propaganda é muito bacana. Então você tem campanhas maravilhosas que comunicam de fácil entendimento. A gente sabe fazer isso bem feito, é legal. Agora, eu acho que assim, que a classe está atendida, assim. Acho que existem alguns segredos e talvez assim, eu noto muitas campanhas eu costumava trabalhar com cerveja e eu notava assim, que outras pessoas fazendo campanha de cerveja, a sensação que Você fez uma boa campanha, vamos lembrar o cervejão, não é isso? Isso, durante 3 anos. Campanha, né? Foi muito legal porque a gente saiu de 0 e aí veio a campanha, depois de 3 anos a gente ultrapassamos a Casas Bahia, em Ricol, né? Ultrapassamos a Skol, que faz um puta de um trabalho, mas que foi muito legal. E ali tem uma coisa assim de realmente assim de ser. Mas sem a classe C você não conseguiria esse crescimento estratégico, porque o posicionamento da Skin, grande parte veio daí, não é? Que é o volume. Mas eu acho que assim... Só lembrando que no Brasil nós só temos 23% da população classe AB, né? Então, se você quiser mercado e focar no AB, você tem 23% de share. Né? Você tem 77% de CDE, quando a maior parte é C, né? Eu acho que assim, tudo que hoje for mídia diz, essa massa que você quiser vender para burro, é a classe C. Então, muita gente percebeu isso há 5 anos atrás e hoje estão colhendo os frutos dessa opção. Falo isso de clientes, falo isso de uma série Foram oportunidades que surgiram, né? Desde cosmético para a classe C, claro. Né? Uma cerveja low price, uma... Por que não, né? Não, tem de tudo. E é muito legal, porque assim, esse movimento surgiu há
7, 8 anos atrás, já tinha gente que estava farejando isso. Até construtoras. Essa menina bom, tem uma construtora que também especializou no segmento. Verdade, é isso mesmo. Então, foi muito legal. Ganha no volume, né? O lucro é menor, porque você tem que trabalhar melhor o preço, mas você ganha às vezes mais porque você ganha no volume. Mas o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é que as pessoas às vezes acham que a classe C ou a classe CD é o que nós temos aqui na periferia de São Paulo. E São Paulo não reflete nem de longe a realidade do Brasil. Pode ser o maior mercado consumidor, sim, mas quando você fala eu noto que as pessoas ficam muito trancadas dentro da agência e não percebem... Vai em São Paulo, fica ali nos Jardins, que a gente brinca, né? Fica lá nos Jardins, eu acho que o mundo é aquele, né? Então eu acho que assim, tem que ter essa sensibilidade, sim, de entender, de saber o que é relevante, de saber o que é irrelevante na sua mensagem. E isso, assim, mas tem algumas pessoas que têm um pouco mais esse feeling e outras menos. Eu vou falar mais que eu cresci na classe C, então para mim tô à vontade. Tá bem, né? E a criatividade, você acha que então, mesmo, não vamos falar de classes, mas vamos falar de tudo, né? Você acha que tem uma regra, uma metodologia criativa para conseguir um alvo? Ou você às vezes precisa segmentar a comunicação para poder falar bem com todo mundo? Olha, eu acho que assim, eu já li o livro do David Ogilvy, que é um publicitário brilhante. Sem dúvida. Eu acho que ele foi brilhante até o dia que ele quis falar como é que se fazia um anúncio. Sim. Porque no momento, regra, né? É a regra. Porque no momento em que você estabelece uma regra... Um deles ele falava, não use celebridade para vencer a sua batalha de comunicação, que a gente usa até hoje. Né? Imagina que eu mas ele reclamava. Mas então, assim, para mim, assim, a beleza disso tudo é que não existe regra. E a criação, e aí filosofando um pouquinho mais, talvez assim, o ser humano ele é imperfeito. Então, querer definir o ser humano dentro de uma... Difícil, né? De uma regra, e a criação é isso. Nós somos imperfeitos e a criação também é. Mas é onde está a mágica da coisa, é onde ela acontece. A Ednews vai todo ano a Cannes, né? A gente acompanha lá o festival, e não é de hoje, mais de 12 anos, por aí. A gente percebe lá uma transformação do nosso negócio, onde era só um filme, aí entrou o press, depois entrou até a rádio, promoção, Titânio, plano de mídia, e aí chama de Titânio, né? Comunicação integrada. Como é que você percebe esse movimento mundial, né? De em busca, às vezes, não mais de uma premiação de uma peça, até porque perdeu relevância, né? Algumas peças com press, né? A gente até vai muito bem em press ainda, porque no Brasil a gente... Eu até fui ano passado. Foi bem. Mas como é que você vê isso, essa comunicação que Cannes nos apresenta, pedindo, né, mais envolvimento, pedindo mais cyber, pedindo mais comunicação integrada? Olha, eu vejo os festivais com um certo preconceito da forma como é tratado aqui no Brasil, mas essa é uma polêmica que vale a pena levantar. Então, eu acho que o festival não é o fórum. Assim, para mim, Cannes não é um bom termômetro. Entendo. Em termos de se criar novas categorias para premiar novas categorias. Mas, vamos lá, para colocar assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas, da forma como a coisa está sendo integrada, vale muito mais o raciocínio hoje, tá? Vale muito mais o raciocínio aplicado do que a execução em si. Então a criatividade, ela começa aqui atrás. Por isso que os grandes... hoje em dia você fala assim, eu vou te contar um case. Sim. Né? Porque assim, quando você conta o case, você fala, puta solução que o cara deu. Verdade. Então você tem que explicar. Hoje em dia você se preocupa em encontrar para o cliente, olha o problema que eu tinha e olha a solução que eu dei e olha quanto custou. Que é a otimização da verba do cliente. E eu tenho conversado com muitos clientes, eles estão muito mais preocupados que assim, cara, prova para mim que você vai cuidar bem do meu dinheiro. Ele não quer mais que você chegue lá e fale, não, quanto tem de verba? O plano de mídia está aqui, infelizmente dá uma sensação de que você está fazendo ele gastar o dinheiro para se remunerar, né? Que é o modelo que você ganha por comissão. Se ele não veicula, você não ganha. Você acha que a gente vai evoluir como o mercado americano evoluiu para você cobrar por uma ideia? Eu já tentei fazer isso. Hoje é difícil, né? Porque a cultura do anunciante não é. Ele pensa que não paga, né? Ele pensa que é um veículo que
que remunera a agência. Então, para ele, em princípio, ele pensa que é de graça. Na verdade, a agência não cobra pela criação, né? Então, hoje o cliente não tem o menor pudor em te pedir para fazer o mesmo negócio 150 vezes, mudar o briefing e tal, porque está no preço. Eu não acho que seja a maneira correta, mas hoje em dia... Realidade, né? Mas eu acho que assim, vai muito das agências e aí assim, da postura de cada um. Porque é engraçado, você tem agências, vou pegar aqui o exemplo da Almap. A Almap, ela foi uma agência que ela fala, não participe de concorrência. Sim. X. O que ela faz com isso? Ela fala, olha, se você quiser vir para a Almap... Você enquadre na nossa regra. Não, porque eu te entrego esse trabalho. Então, é difícil entrar um cliente desavisado. Ele, quando entra lá, ele não vai entrar disposto não, Marcelo, por favor, dá para trocar o verde pelo azul? Tá pra aí, né, cara? Meu sobrinho que desenha disse, né, a história que o verde fica melhor que o vermelho, mas eu falei assim, Marcelo, certo. Vamos falar dos Estados Unidos. Né? Então, lá a gente tinha a Madison Avenue, né? E daí vem o filme o Mad Men, né? Que é o homem da Madison, né? Onde estavam todas as grandes agências, como a gente falou agora há pouco. Aí começaram a surgir coisas fora da caixinha, né? A Fallon, que era fora de Nova York, e recentemente a Crispin Boguski e a Winding, né? Como é que você vê esse pessoal, então, menor, né, e mais ágil e fora do grande centro, comendo por fora? As transformações, elas ocorrem, o berço das transformações está nos pequenos. Porque os grandes, depois que você cresceu, é muito mais difícil você mudar. Né? E também você tem muito mais a perder, né? Tem uma coisa do risco. Então você arrisca muito mais quando você é pequeno, porque isso lhe permite... Dá para arriscar, né? Aquilo assim, perdido por 10, perdido por 1000, né? Vamos aí. Então, tipo campanha tiririca, não é isso? Pior não fica, né? Não fica. E aí você vê um cara de história. Aí o cara... Então acho que assim, mas é engraçado, porque você vê, tem o caso da BTC, que foi comprada pela Havas, que era uma puta de uma agência criativa, e aí com o tempo você percebe o resultado da BTC caindo, né? E isso não entrando num modelo de negócio diferente, né? Perdeu o DNA, né? Isso aconteceu várias vezes. Agências, boutiques criativas que foram compradas e somem. Então logo, passe bem, obrigado. Você acha que a criatividade ela tem esse diferencial competitivo na construção do awareness de uma marca? Ou você acha que é a frequência da exposição da campanha? Ou como ser mais efetivo? O meu ponto é assim, meu pai era engenheiro. Assim, eu fiz engenharia, mas eu só guardei essa frase, o resto eu não consigo nem ligar um HP. Mas a frase dele era simples, ele falou assim, olha, um engenheiro é um cara que faz com R$1 o que qualquer pessoa faz com 10. E o mesmo princípio vale para a propaganda. Eu acho que uma propaganda mais criativa, mais efetiva, mais inteligente, ela faz com R$1 do cliente o que uma propaganda medíocre faz com 10. Excelente resposta. É isso mesmo, eu acho que o Arno Centro está em busca disso, né? Afinal de contas, isso permitiria a ele não só conquistar mais mercado, como até diminuir o custo do produto, né? Porque a propaganda está no preço do produto. Muitas empresas dizem que até 10% do insumo de uma marca, né? Ou seja, pode ser até um serviço ou uma indústria, é o marketing e a propaganda, ou um índice muito alto, né? Dependendo do negócio, até 90%. Hoje em dia, com o advento da internet... Vive disso. Nós estamos já terminando o nosso programa, e antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, até porque nós vamos ficar eternamente na internet, essa é a vantagem da internet, né? A mensagem pode ser o telefone da agência. Pode ser, tá aí na tua mão. Posso fazer um merchan. Pode fazer um merchan, tá liberado. Estamos falando de marketing, mas deixa uma mensagem. Acho que assim, a mensagem para as pessoas, e baseado no que você colocou aqui, isso eu falo agora do nosso mercado, se permitam tentar. Não estou nem falando de errar mais, estou falando de tentar. Porque com essa cultura do não erro, que hoje está disseminada entre os clientes, a questão da pesquisa, a questão do risco zero te leva para um lugar medíocre. Com certeza. Então, arrisquem e deem uma chance para a criatividade.
os resultados virão. Muito legal. Então, eu agradeço você pela oportunidade. Queria agradecer também a vocês e convidar para que a gente assista novamente ao vivo pela internet, aqui dos estúdios da AltV, da produtora Infinity, o programa Ed News da TV. E lembrando que nosso programa sempre vai ficar lá na internet para você pesquisar e acompanhar a hora que desejar. Muito obrigado, PH. Obrigado a você. Até logo. Ed News na TV.